Muito bem, vamos voltando aqui na programação Crescendo na Fé. Nós estamos aqui hoje falando sobre um tema bastante propício. Nós estamos aqui hoje falando sobre a oração. A oração que deve se fazer presente na vida de todo mundo, de todos. A oração é um caminho ideal para qualquer pessoa que deseja alcançar vitória e deseja ter uma vida almejada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando sobre oração e lendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu queria fazer a primeira pergunta aqui para o nosso comentarista, pastor André Luiz Fidelis. O que Jesus nos ensina sobre a oração, pastor? Ok. Antes de falar sobre isso aqui, eu queria fazer algumas considerações sobre oração. Oração é um ato duplo. Por quê? Porque ele é racional, mas também ele é um ato de fé. Então tem dois objetivos aqui. A oração é um ato racional porque usa o nosso intelecto, ok? E também é um ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque eu não vejo a Deus, a pessoa com quem eu estou me comunicando. Entretanto, creio que ele existe e creio que ele é real. Eu creio nisso. Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que nele ele creia que Deus existe. Então, por que oração é um ato de razão e um ato de fé? Por que de razão? Porque eu uso o meu entendimento para verbalizar palavras para me se comunicar com Deus. E também é um ato de fé, porque embora eu não o vejo, eu creio que ele existe. E mais, eu creio que ele, além de me ouvir, ele me responde. Essa tem que ser a nossa crença. Então, em suma, irmãos que estão nos acompanhando, oração, de forma bem resumida e bem simples aqui, é comunicar-se com Deus. No nosso caso aqui, no caso do cristianismo. A oração é um poderoso recurso. Eu estava dizendo isso no início, agora eu vou ter um pouco mais de oportunidade. A oração é um poderoso recurso que Deus proveu para nós, para que nós comuniquemos com Ele. O que me chama a atenção aqui é a pessoa de Deus. Eu fico cada vez mais admirado com a pessoa de Deus. Olha, vamos analisar bem. Um ser onipotente, onipresente, onisciente e transcendente. A palavra transcendente denota a ideia de que ele é um ser que está além, ok? Ele é um ser, diz a Bíblia, que ele é dos céus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a orar, ele diz assim: Pai Nosso que estais no céu. Isso fala da transcendência de Deus, ou seja, Deus é de cima, nós somos de baixo. Deus é o Todo-Poderoso, Criador, nós somos as criaturas. Mas mesmo ele sendo amplamente, infinitamente e comensuravelmente maior do que nós, mesmo assim, ele se preocupa conosco e ainda tem desejo de comunicar-se conosco. E eu disse ainda há instantes que a oração é o ponto de contato, a oração é o ponto de partida, é o local de encontro dessa comunicação. Como é que eu me comunico com Deus? Através da prática da oração. Essa comunicação com Deus, Matias, posso falar, né? Pode. Essa comunicação com Deus é amplamente vista no Antigo Testamento. A primeira referência bíblica que fala a respeito do homem se comunicando com Deus é Gênesis capítulo 4, versículo 26. Ali fala de um homem chamado Enos. Ele é filho de Sete. Sete é filho de Noé. E, portanto, Enos é neto de Noé. Ali nós vamos ver um texto que diz assim, ó: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É a primeira referência bíblica de que o homem está entrando em contato com Deus a partir da prática da oração. E a partir desse momento, nunca se parou de haver a busca de Deus através da prática de oração.
Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, agora eu vou começar a responder a sua pergunta. No Novo Testamento, Jesus deu mostra objetiva de vida de oração. Ninguém mais tem o maior exemplo de vida de oração do que a pessoa do Senhor Jesus. Olha só, orou antes de iniciar o seu ministério. Orou depois que o seu amigo João Batista, seu amigo e primo João Batista faleceu. Antes de escolher os 12 apóstolos para dar sequência no seu ministério aqui, quando ele fosse assunto aos céus, ele orou a Deus para que Deus desse entendimento e sabedoria para escolher as pessoas certas. Outra coisa que os evangelhos nos relatam é que Jesus se refugiava com regularidade a locais ermos para orar. É comum você encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João a expressão que Jesus foi para o monte para orar. Então Jesus é o maior exemplo de prática de oração. Só no último dia, nas últimas 24 horas da sua vida aqui na terra, ele orou 3 vezes. Ele orou no cenáculo, ele orou no Getsêmani e ele orou lá na cruz. Lá na cruz nós encontramos ele falando com Deus 2 vezes. A primeira quando ele ora a Deus dizendo assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então olha aqui Jesus orando e pedindo para que fosse perdoado aquelas pessoas que estavam lhe ferindo, aquelas pessoas que naquele momento eram seus algozes. E a segunda vez que nós encontramos Jesus orando ali na cruz foi pouco antes de morrer, quando ele novamente ele começa a conversar com Deus e ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então o maior exemplo de vida de oração, que é Jesus, sabia da importância da oração. E Jesus ele queria que todos os seus discípulos entendessem isso, que a oração é poderoso, é um recurso poderoso que Deus deixou à nossa disposição. Portanto, ele ensina os seus discípulos a nutrirem também uma vida de oração, a terem comunicação com Deus. Por exemplo, com a oração do Pai Nosso, né? E ali na oração do Pai Nosso nós temos um modelo ali. Jesus ele não queria que os cristãos somente ficasse recitando a oração do Pai Nosso, mas ali nós temos um modelo e eu quero abordar um pouco mais adiante. Mais adiante nós abordamos sobre a oração modelo, amém. Mas aqui eu só tô dizendo assim que Jesus era um exemplo de oração e ele nos ensina e nos incita a viver também uma prática de oração. Sendo assim, Matias, a oração é indispensável. Você concorda com isso? A oração Concordo. É imprescindível que haja. Assim como a bússola é necessária para guiar o capitão de uma embarcação, a oração é a respiração da alma do cristão. Preste atenção, vou repetir essa frase que não é minha. A oração é a respiração da alma do cristão. E para fechar, quem ora nunca fala só, pois a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Essa frase não é minha, essa frase é do evangelista Billy Graham. Glória a Jesus. É muito interessante, é muito bom aprender sobre esse tema, sobre a oração. O senhor acabou de falar que Jesus orou 3 vezes antes de ser entregue à mão dos... Isso, no último dia. No último dia. De sua vida. E o interessante tem uma dessas orações que ele faz, é a segunda oração que ele faz, que é a do Getsêmani, né? A oração do Getsêmani, a gente percebe que Jesus ele entra angustiado, né? Ele entra abatido, ele entra com seus 11 discípulos e ele chega no meio do jardim, ele separa 3 e chama e fala: vamos um pouquinho mais adiante ali comigo. Isso. Separa Pedro, Tiago e João, leva, aí ele pega e fala: agora ficai aqui e vigiai por mim. Olha Jesus só. Angustiado, né? Vigiai por mim. E ele entra mais adiante, só que ele entra angustiado. É a oração de Jesus ali, ele está falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Só que ele entra angustiado nessa oração e a gente percebe que quando ele volta, ele encontra os seus discípulos ali dormindo. Ele os repreende e volta de novo a orar. Para você ver a prática na vida dele. A prática da oração. Por quê? Porque aquela angústia que Jesus estava sentindo, que Jesus sendo homem, sendo
carne, sendo o homem que viveu aqui na Terra, passou por tudo isso que a gente passa, angústia, tristeza, tribulações, mas ele venceu todas elas. E aí ele entra novamente, e a hora que ele volta, ele já volta forte. Quem é que se apresenta diante de Deus, conversa com ele e volta desmotivado? Não existe. Meu Deus. Não existe. Ali é um modelo de oração, é uma prática que ele entrou, saiu, encontrou os discípulos, volta lá e ele volta. E isso ele nos ensina que se a gente perseverar em oração, a gente encontra forças para enfrentar tudo que é. Ele estaria enfrentando a morte, ele estaria tomando o cálice do pecado do mundo. Uhum. E ele estava angustiado por isso, né? Então é interessante a gente falar isso aí, colocar essa pequena ilustração e esse comentário bíblico, que você pode encontrar isso aí lendo as Escrituras, os Evangelhos, segundo escreveu São Mateus, e você vai encontrar e vai ver que tudo isso que a gente está falando aqui é Bíblia pura. Agora eu quero fazer uma seguinte questão aqui, pastor, porque a gente ouve muito falar sobre as orações e tem outras religiões que falam que a reza é a mesma coisa. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse se há diferença entre a oração e a reza. Sim, tem sim. Vamos já iniciar dizendo que há sim distinções, são coisas extremamente distintas. Vamos lá. Rezar. No latim, essa palavra no latim, ela é recito. Vamos descobrir que ela traz um significado, estudando nós vamos descobrir que ela traz um significado de recitar, ou seja, é algo que já foi dito e que você vai estar dizendo novamente, tá? Então, reza ou rezar é oriundo do latim recito, e então nós vamos entender, nós vamos descobrir que o significado disso é recitar, ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula, ou então até mesmo repetir algo de cor, algo que você já tem memorizado e você em algum momento você vai estar trazendo, verbalizando aquilo que já está pronto, aquilo que já está preparado. Esse é o significado de rezar. Rezar nada mais é do que uma prece já pronta, ok? Entendi. Então ficou bem claro, vocês entenderam, né? Agora é o seguinte, por exemplo, se eu como um cristão, se eu ficar em todo culto, ou na minha casa, onde quer que seja, eu só ficar recitando a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo do Sermão do Monte, eu vou estar rezando, eu vou estar recitando, eu vou estar apenas falando algo que já ficou decorado aqui, que já está decor. Já a oração, ela é diferente. O verbo orar no latim, o mesmo idioma que nós apresentamos aqui, a reza, o verbo orar no latim é oro, O-R-O, e significa dizer algo, falar algo. Você está entendendo a diferença? Na outra lá você vai recitar. Um discurso que já está pronto, tá? Essa é a prece, essa é a reza. Então, orar é diferente. Orar é dizer algo, falar algo voluntário, que está no teu coração. Muitas das vezes você vai dizer aquilo que é produzido ali no momento, naquele sentimento, daquilo que você está passando. Sendo assim, há uma distinção bem clara, que rezar é recitar palavras já ditas, orar é dizer algo que ainda não foi dito, que está apenas lá dentro do seu interior. De acordo com isso, orar é mais precioso do que rezar, pois orar é dizer algo que é proveniente de dentro. É aquilo que está dentro de você. Que a alma tá pedindo. Exatamente, o seu espírito, a alma, algo do seu interior, do seu âmago. Perceba bem, orar, em outras palavras mais simples, para ficar de claro entendimento,
é abrir o seu coração para Deus. É você falar aquilo que você está sentindo. Se você tiver com uma necessidade, se você tiver com um problema, quem sabe alguém que está me ouvindo está precisando da ajuda de Deus, está se sentindo só, perdeu algo, perdeu alguém, as coisas estão difíceis, não estão acontecendo. Às vezes o que você quer é um amigo para se abrir, para contar. Então, quando você ora a Deus, você está se abrindo a Deus. Então, você tem liberdade para falar aquilo que é o sentimento seu, aquilo que vem de dentro. Eu volto a repetir uma frase que eu já disse, que não é minha essa frase também, é de Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva. Ele diz assim, ó: ore, pois a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Deus tem sede em falar com o homem. E o homem também tem sede em falar com Deus. E a oração vai em encontro. É aonde tanto Deus quanto o homem sacia essa sede, essa vontade, esse desejo de comunicar-se um com o outro. Então, para nós que somos homem, é importante que você comunique com Deus, fale com Deus e diga aquilo que você está sentindo. Isso aqui é importante, é interessante que fique bem claro. Há sim a distinção entre reza e a distinção em oração. A oração é muito mais eficiente, muito mais eficaz, um recurso muito mais poderoso, e o maior beneficiado na oração é o ser humano. Porque Deus, irmão Matias e ouvintes, Deus sabe de tudo, nós não sabemos de tudo. E antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, Deus já sabe, já conhece. Mas nós entendendo isso, não nos dá o direito de achar que nós não precisamos orar. Não, nós precisamos orar, porque oração é sinônimo de comunhão. Oração é sinônimo de intimidade. Quem ora é íntimo de Deus, é próximo de Deus, é conhecido de Deus. Glória a Jesus. E nós já falamos aqui que a oração, Tiago fala que a oração ela pode muito em seus efeitos, né? A oração é aquilo que transforma, né? Aquilo que muda, aquilo que você tem um contato diretamente com aquele que sabe tudo, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficou muito bem esclarecido. A prece, a reza é aquilo que é repetido, aquilo que você já acostumou a fazer de manhã, à tarde, à noite, né, pastor? Então, Jesus ensinou isso, ele dizendo aí, quando for orar, não useis de vãs repetições. Né? Então, o Senhor Jesus falou sobre esse tema aí. Então, orar é algo voluntário, algo que provém do coração. Você pode se abrir e falar aquilo que você está sentindo diante de Deus. E o que a reza não permite, né? A reza não permite, porque você tem que recitar sempre aquela mesma coisa. Aí, às vezes, você quer falar alguma coisa e Deus está sempre pronto para ouvir tudo que a gente quer falar, né, pastor? Não tem, assim, uma forma, assim, de falar assim, você pode falar até A, até B, até C. Não, você tem que falar tudo aquilo que você está sentindo, o que você está precisando, o que você está carente de receber, que certamente Deus vai ouvir. A reza já não permite isso, que você só vai recitar aquilo que você aprendeu. Porque a reza tem uma regra, né? Você vai como que a reza é como que se tivesse uma linha traçada e você tivesse que andar sobre essa linha, né? Você tem que seguir aquela regra que você fica limitado. Agora na oração não há limites para você. Na oração você está diante da presença de Deus para adorá-lo, para reverenciá-lo, para exaltá-lo, para interceder por pessoas, para pedir por você e por outrem. A oração é algo que fica mais amplo e, enfim, algo que está à nossa disposição, que muitos dos cristãos ainda não entenderam a importância e por esta razão ainda estão deixando de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Ainda sobre a oração, que a oração ela tem poder em seus efeitos, eu quero só aqui citar um personagem bíblico. O pastor conhece, creio que alguns dos nossos ouvintes também conhecem. Ele se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Eu quero falar, pastor, sobre Jabez. Jabez, o escritor Esdras, né, escrevendo, ele escreve assim: havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Ou seja, o significado de Jabez, pesquisando,
era dor. E aí dá a entender que na angústia ali, na dor, na aflição da mãe, a mãe pegou e colocou dor. Ó, o nome dele, dor. E quem que quer hoje ser chamado de dor? Você quer ser amigo da dor? Você quer ser, né? Ninguém quer. Então parece que foi como se fosse uma maldição ali no parto, praticamente. Só que o versículo 10 vai nos contar a seguinte história. E Jabez orou a Deus. Olha aí. Ó, e Jabez orou a Deus de Israel. Olha a oração de Jabez. Como seria bom se o Senhor me abençoasse, primeiro, e expandisse o meu território, ser comigo em tudo que eu fizer, e guardar-me de todo mal e de toda aflição. E a seguinte resposta foi: e Deus atendeu a sua oração. Olha aí. Então, a oração ela pode muito em seus efeitos. A gente vê aqui um personagem bíblico que o escritor escrevendo aqui o livro dos Crônicas, ele fez questão de falar sobre Jabez. Falou assim: nasceu em uma situação, em uma circunstância que foi determinado para ele. Colocou a dor, não tem jeito, eu sofri, isso aqui vai ficar marcado para mim. Não, toda hora que eu olhar para ele, eu vou lembrar da minha dor, eu vou lembrar da minha aflição. Só que Jabez foi crescendo com aquilo ali e ouviu falar do Senhor Jesus. E falou assim: se você orar, e ele tendo fé, ele orou e alcançou os 4 pedidos que ele fez para o Senhor. Então Deus, ele sempre está disposto a ouvir a oração daquele que se prostra. Pode-se dizer que ele teve a vida dele mudou a partir da oração. Ele teve uma resposta favorável e ele teve uma mudança abrupta assim, mas pro lado positivo, melhorou, as coisas aconteceram. Tem até uma frase comum: tá difícil? Ore que melhora. Ore a Deus. E não tem lugar, né, pastor? Não tem lugar. Isso, esse assunto é interessante, Não tem hora, não tem maneiras assim, você tem que estar vestido, você tem que... Não. Se você se encontra em qualquer circunstância, você quer falar com Deus, ele sempre está disposto, né, pastor? Porque tem pessoas que limitam, né? Ditam regras de que não pode orar em... Eles usam o texto lá de Mateus capítulo, não me lembro se 5 ou 6, do Sermão do Monte, onde Jesus fala assim que de oração nas praças, principalmente aos fariseus ali está dizendo que querem serem vistos, que fazem oração alta. Então há segmentos aí que diz que a gente não pode orar na praça, que nós não podemos orar em voz alta, usando esse texto, dizendo que Jesus está condenando a prática de oração em público e em voz alta, né, para serem vistos pelos homens. De fato tem esse texto bíblico, mas Jesus ali ele está dizendo que as pessoas ou que estão ali orando, né, não podem orar com um coração vaidoso, simplesmente por serem vistos, por se aparecerem. Jesus não está condenando orar na praça e orar em voz alta. Jesus está condenando o orador ali, que está orando com o coração ali vaidoso, querendo aparecer, se engrandecer. Então não há regra para oração, se de pé, se deitado, se de joelhos, né? Há quem diga que a oração só é respondida e ouvida se for de joelho. Não, é um mero engano, né? Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que orou deitado, outros que oraram de joelho, outros que se lançaram ao chão, outros que oraram de pé, outros que oraram que rasgaram as vestes e lançaram as cinzas. Então não há um método único que deva ser observado. O importante é que aquilo que Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar, ou seja, orar em todo tempo. Você pode orar dirigindo, você pode orar executando um trabalho, você pode orar lavando uma louça, enfim, em qualquer lugar você pode estar tendo essa liberdade de entrar em contato com Deus. Jesus permitiu isso. Antes nós não podíamos ter esse contato com Deus, mas o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário nos reaproximou de Deus, nos reconciliou com Deus, diz o apóstolo Paulo. Então hoje nós temos livre acesso ao céu, hoje nós temos livre acesso ao Pai. E como que isso é concretizado? Oração. Nós fomos justificados, né?
É por isso que fala que a oração é de um justo. Não é que nós somos justos, somos melhor que ninguém. Não, é porque nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo, né? E através do sacrifício, através da justificação, nós podemos alcançar. E se você está aí na sua casa, está no seu lar, tá pensando que a sua oração ela não vai ser alcançada, ela não vai ser ouvida, Deus ele está sempre pronto, né, pastor? É verdade. Sempre pronto para ouvir e atender. Jeremias capítulo de número 33 e versículo de número 3, ele é bem claro e diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Né, pastor? É verdade. Muito bem. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui no programa Crescendo na Fé. Hoje nós estamos falando sobre a oração e nós já estamos chegando no final do segundo bloco do nosso programa. Antes de partir para os nossos comerciais, eu quero falar aqui de Aquino Representações. Aquino Representações também é um dos nossos colaboradores desse programa. Para que esse programa vá ao ar, nós temos um custo todo mês. E Deus tem levantado homens de Deus, homens valentes, que têm nos auxiliado, que têm aí contribuído, e Aquino Representações é um deles. Que Deus continue te abençoando, nosso irmão Alessandro, também o nosso irmão Eduardo da Jardim Florido e também a Electron Instalações. Esses irmãos têm colaborado para que esse programa vá ao ar. Que Deus continue abençoando. Nós vamos para o break e daqui a pouco nós estaremos aqui continuando com um tema bastante interessante. Hoje nós estamos falando sobre oração. Como se achegar diante de Deus só tem uma maneira: através da oração. Deus abençoe. Canal 215, 90,9 MHz. Rádio Comunitária Paraíso FM. Ei, escuta só, você já tem o aplicativo da Paraíso no seu celular? Como? Ainda não? Então baixe agora mesmo na Google Play. Paraíso FM 90.9. Paraíso FM 90.9. A Expresso dos Pães é a melhor e mais completa paneteria da cidade. Você já sabe, né? Mas que ela está com delivery neste momento que estamos passando, talvez você não saiba. Expresso dos Pães. Pães, bolos, salgados, cafés, pizzas e muito mais. E aí, o que vai hoje? Nos chame pelo WhatsApp e veja qual unidade está mais perto de você. 99307-4709 ou ligue para 3466-0901. Paneteria Expressa dos Pães. Jardim São Manuel. Tá na Paraíso. RCA Cartuchos Remanufaturados e Informática. Venha recarregar o seu cartucho e na 10ª recarga você ganha uma. É só guardar os cupons. Agora, se você precisa de manutenção em geral, ligue para a RCA Informática e nos consulte. Aproveite nosso Disque Entrega. Telefone 3466-1691. Endereço: Rua Rio Branco, 1121, Sobreloja, no Jardim Santa Rosa. Jardim dos Lagos. Tá na Paraíso. Carvão Alfa, o melhor da região. Carvão 100% eucalipto. Revenda agora mesmo. Ligue 3476-2476 ou chame pelo WhatsApp 99693-9795. Carvão Alfa. Paraíso FM, aqui é bem melhor. Os seus melhores momentos. Paraíso FM. Que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Muito bem, nós estamos voltando. Você está sintonizado no programa Crescendo na Fé. O programa é esse da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Americana. O WhatsApp da rádio 3498-1539. Também nos acompanhe pela plataforma Facebook. A página da rádio é Rádio Paraíso FM 90.9. Hoje nós estamos aqui falando sobre a oração. Já falamos aqui como que Jesus nos ensinou a orar, o modelo,
não só bíblico, mas também através da prática que Jesus nos ensina a orar, sendo que no último dia, Jesus orou 3 vezes. E também vimos aqui a diferença entre a oração e a reza. A reza é a oração, que é a repetição aquilo que você repete, aquilo que todos os dias você tem aquele horário que você vai, não, eu vou fazer a minha reza, você vai repetir sempre a mesma frase. A oração não, a oração, você que não está acompanhando a nossa programação, a oração é aquilo que você tira de lá do fundo da alma, aquilo que você tem o desejo de falar para alguém, mas não pode, por vergonha, por medo, mas aí você entra no seu quarto, fecha a porta e você tem autonomia para falar com Deus. E quem nos deu essa autonomia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos seguindo aqui, ainda falando sobre a oração do Pai Nosso. Aqui eu quero fazer uma seguinte pergunta, aqui, uma seguinte questão para o nosso comentarista. Hoje está aqui o pastor André Luiz Fidelis, e eu quero falar aqui, pastor, há algo ensinado das entrelinhas na oração do Pai Nosso, ali de Mateus capítulo 6? Sim. Vamos lá. A oração do Pai Nosso, nós já aprendemos aqui que ela é uma recitação, né? Ela é uma oração modelo. E nós aprendemos aqui que não é necessário todas as nossas orações ficar repetindo ela. Tá? Não estou criticando, tem segmentos aí que iniciam um culto com a oração do Pai Nosso. Não que isso seja errado. Mas nós estamos falando aqui que a oração que Jesus ensinou é apenas um modelo. É interessante dizer aqui. E nessa oração modelo nós encontramos verdades valiosíssimas. Que, se nós observarmos ali de modo sério, nós seremos capazes de garantir uma melhor comunhão com Deus. O modelo de oração do Pai Nosso, na verdade, é um formulário. Preste atenção, é um formulário a ser preenchido com as nossas palavras para nos reconciliar com Deus, para falar com Deus. Então a oração modelo, Pai Nosso é a oração modelo, é como se fosse um formulário para ser preenchido com as nossas próprias palavras, sem precisar ficar repetindo aquilo, para nós termos um melhor relacionamento com Deus. Portanto, não é preciso ficar recitando a toda hora, a todo momento. Aquela oração ali, nós encontramos ali métodos, nós encontramos ali ingredientes de como orar, tá? Não de como recitar ela, mas de como orar. Então é importante entender ali a oração do Pai Nosso. Por exemplo, se a gente recitar, ela se torna uma reza. Uma reza, isso. Ali, na oração do Pai Nosso, nós encontramos ingredientes que vai nos mostrar como orar. Tá bom? Eu vou dar exemplo, para não ficar só na palavra e ficar bem entendido aqui para quem está ouvindo. Como é que começa aquela oração? Pai Nosso que estais nos céus. Então aqui já é importante que você tenha um entendimento que já na frase inicial, que diz Pai Nosso que estás nos céus, deixa claro que toda oração deve ser dirigida a Deus. Ok? Então todas as pessoas que forem dirigir uma oração, ele vai orar a quem? Ele vai orar a pessoa de Deus. Isso aqui é importante que se diga. Exclusivamente a Deus. Então, eu com todo entendimento, com toda sabedoria, com todo respeito, eu quero dizer aqui que a oração não pode ser dirigida a Pedro, não pode ser dirigida a Apolo, a Paulo, não pode ser dirigida a João Batista, não pode ser dirigida a Maria, mãe de Jesus, não pode ser dirigida ao pastor da sua igreja, ao padre da sua igreja, ao santo fulano, a santa fulana, não. Então a oração modelo já nos ensina que o foco da oração deve ser a pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembra que eu disse que tem ingredientes? Olha aí um ingrediente. Já vai pegando, já tem o primeiro ingrediente. É o próprio Jesus que está falando, né? Exatamente. A oração deve ser dirigida ao Pai. Na oração também, eu não vou ser preciso aqui, eu vou pegar partes da oração aqui para ser bem sucinto aqui. Há um momento da oração do Pai Nosso que diz assim: venha a nós o teu reino. Então aqui tem mais um ingrediente. Tem mais um ingrediente interessante. Nós estamos orando
ou melhor, quando você for orar, você tem que orar para o crescimento do reino de Deus, para o sucesso do reino de Deus. Então, numa oração, você pode orar para que pessoas sejam salvas, você pode interceder para que pessoas se rendam a Jesus, porque assim acontecendo, você vai entender que o evangelho vai prosperar, vai crescer, vai haver salvação. Então, eu pego o ingrediente aqui, intercessão. Uma oração sua, você pode interceder por pessoas. Não pode faltar na oração intercessão. Aí você pode interceder por você, pode interceder por sua família, pelo teu pastor, pelo teu país. Eu oro pelo meu país, a Bíblia orienta a orar pelo país, pela nação, pelas autoridades constituídas. Então, o que tem na oração do Pai Nosso é ingredientes, tá? Senão vamos ver mais um outro aqui. Há um momento da oração do Pai Nosso que diz assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui tem mais um ingrediente. Nesse texto, ou nessa parte da oração, nós podemos entender que nós devemos orar a Deus buscando entender que Ele é a nossa provisão. Diária, todo dia. Aqui fala de dependência a Deus. Eu vou orar a Deus, mostrando a Deus, falando, verbalizando a Deus que eu sou totalmente dependente dele, que eu preciso dele para provisionar o meu alimento, a minha veste do dia a dia. Aqui nesse momento, aqui com esse ingrediente, nós somos encorajados a pedir a Deus as coisas que precisamos. Todo mundo precisa de coisas. Às vezes alguém precisa de um trabalho, às vezes alguém precisa de vestes, de alimentação, de estudo, de uma cura. É importante esse relato seu. Então aqui nós vamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, Matias e queridos ouvintes aqui que está nos ouvindo, é importante que se tenha um entendimento disso aqui, de que a oração do Pai Nosso é simplesmente um modelo que tem ingredientes pelas quais nós precisamos entender quais são esses ingredientes, e em todas as nossas orações nós nos fazemos valer disso para ter uma boa comunicação com o nosso Deus. Glória a Deus. Ainda mais, lembrando da oração, quando ele fala, Jesus fala, perdoai as nossas ofensas. Olha mais aí. um ingrediente, né? Mais um ingrediente. Perdoa as nossas ofensas, mas perdoa assim como eu perdoo também, né? Assim como nós perdoamos. Na verdade, o assunto da semana passada, que foi perdão, né? Então, na oração ali também, Jesus ensinou sobre a prática do perdão, de perdoar as pessoas. E então eu posso pegar um gancho aqui, um ingrediente aqui, de interceder por pessoas, porque Jesus falou que nós devemos orar por todos e principalmente por aqueles que se dizem inimigos nossos, né? Então é importante que numa oração você possa estar intercedendo por pessoas que talvez elas tenham se tornado seu inimigo, ou que talvez você tenha pegado um certo ressentimento, e é importante que você entenda que não pode nutrir esse ressentimento. Então nesse momento você pode orar a Deus pedindo para que Ele te dê força, graça, e que através do Espírito Santo você possa estar perdoando a pessoa, aquela que te ofendeu. Porque se você assim não fizer, você não recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão de Deus, né? É interessante, a oração é a chave da vitória. É muito bem esclarecida aqui sobre as entrelinhas e o que nós podemos aprender sobre a oração do Pai Nosso. Mas pastor, o senhor falou de oração intercessória. Há vários modelos de orações, ou na mesma oração eu posso tanto interceder quanto pedir na mesma oração? Legal essa pergunta, que é assim, eu como pastor de igreja já tive contato com pessoas que disseram assim para mim: eu não consigo orar mais do que 5 minutos, por exemplo. Eu dobro o meu joelho ali, eu começo até a falar com Deus, de repente as palavras somem tudo, eu não tenho mais o que falar. Na verdade, irmãos, a gente precisa ter prazer e vontade de orar. Você acredita que tem pessoas que oram, mas essas pessoas oram por motivações erradas? Às vezes porque a Bíblia mandou, ou às vezes porque tá no culto, por exemplo, tá de joelho dobrado, mas tá porque é uma regra, né, que tem que dobrar o joelho e levantar só depois, é uma liturgia.
Então, tem pessoas que até oram, mas oram por motivações erradas. Qual que é a motivação certa? É prazer, é vontade. Eu preciso, Eu né? preciso, eu quero, eu amo ele. Quando você ama alguém, você quer estar próximo dessa pessoa, conversar com essa pessoa, falar e ouvir essa pessoa. Então, o salmista disse, eu não sou muito bom para guardar os versículos, minha cabeça não me ajuda, mas ele diz assim que assim como a corça anseia por águas, a alma dele ansiava por Deus. Esse é o salmista falando. E como é que esse salmista saciava essa sede que a alma dele tinha para com Deus, de igual modo a corça tinha para com as águas? Como é que ele sacia essa sede? Oração. Porque eu já falei que a oração é o ponto de encontro, de saciar a sede, tanto de Deus quanto do homem, que é a sede de estarem juntos. Deus tem sede de estar junto com o homem, e o homem também tem que ter essa sede de estar junto com Deus. Então é importante que se tenha a motivação certa. Agora, eu não consigo falar mais do que 5 minutos. Eu posso aqui lhe ajudar. Se o ouvinte ou alguém aqui que está nessa situação, olha só. Numa oração, ela precisa de ingredientes. Então, numa oração, você pode iniciar pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Os nossos pecados, eles podem até estar ocultos diante das pessoas, mas diante de Deus, eles não estão ocultos, porque os olhos do Senhor estão em toda parte contemplando os bons e os maus. Então você pode iniciar uma oração pedindo perdão. Na sua oração pode haver intercessão, que você falou. Aí na intercessão, irmão Matias, você pode interceder por você pode interceder pela sua família, você pode interceder pelo teu pastor, pela tua igreja, pelo teu país, por salvação de almas no mundo, pelos missionários. Só aí você vai gastar ou ganhar um tempo considerável com intercessão. Mas não fica só na intercessão. Tem também, numa oração, um outro ingrediente que é a gratidão. É um momento que você vai estar agradecendo, olha só, pela sua vida, pela sua saúde, pela tua família. Você vai agradecer por estar respirando, por estar andando e, acima de tudo, por ter obtido a salvação através do sacrifício de Jesus. Então você tem mais um ingrediente que vai fazer com que você ganhe mais tempo ou que você passe mais tempo diante de Deus. Mas termina só aí? Não termina só aí. Eu ainda estou deixando aqui, por último, que é o que os cristãos mais usam, que é a petição. A petição é aquele momento que você vai pedir, que você vai buscar a face de Deus. E então, seguindo esses requisitos aqui, nós vamos entender que a oração ela pode ser algo prazeroso e que você pode ter mais tempo diante da presença de Deus, fazendo com que assim se suceda. Então não tem uma regra. Numa só oração pode haver a intercessão, pode haver a petição, pode haver o agradecimento. E eu estava esquecendo de um que veio à mente agora, que é a adoração. Uma oração não pode faltar adoração. Não pode faltar louvor. Então na oração você também pode dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, todo-poderoso, o Senhor da sua vida, Criador dos céus e da terra. Então em uma única oração, em um único momento, você pode orar, adorar, louvar, agradecer, pedir. Enfim, há um leque de oportunidades para que você tenha um tempo mais na presença de Deus, em comunicação com Ele. O livro dos Salmos é interessante, fala que é o livro dos cânticos, né? Mas ali, todos os salmos praticamente tem oração inclusa, né? Eleva os meus olhos para o monte, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está cantando, está adorando. E através de louvor, né? Através do louvor, mas já orando. Uma oração, já tá orando, uma oração cantando. em louvor, exatamente. Oração em louvor. Muito interessante essa maneira de orar. E tem você que está aí na sua casa, no seu lar, você que está sintonizado, hoje você está aprendendo aqui sobre a oração. Você está sintonizado no programa Crescendo na Fé. Comentário hoje aqui, pastor André Luiz Fidelis. Nós vamos seguindo aqui e nós já estamos aqui partindo para o final do nosso programa. Eu quero ainda fazer mais uma pergunta. Pastor André, Deus ouve todas essas orações e atende-as sempre? Legal, é uma pergunta inteligível e uma pergunta interessante. Eu diria assim, é natural que Ele ouve.
É importante também dizer que todas essas atribuições que nós damos a Deus, de que Ele ouve, de que Ele tem mão, de que Ele tem nariz, né? de que Ele tem boca, de que Ele tem olhos. Nós encontramos pela Bíblia toda expressões do tipo, em Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. É importante que se diga que são todas essas expressões antropomórficas, né, que atribui a Deus coisas que são inerentes ao ser humano, porque Deus não é homem, né? Tá escrito lá que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem. Deus não tem um corpo físico. Exatamente. Deus é espírito. O Senhor Jesus disse: importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E Deus também é um espírito. Só que a Bíblia, ela faz uso desses recursos aqui, ou dessas menções aqui, de que Ele tem mão, de que Ele tem boca, de que Ele tem ouvido, para um melhor entendimento nosso e para um melhor relacionamento com Ele. Tá bem? Então eu diria que Deus ouve. Que Deus ouve toda súplica, toda oração. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque se Ele é, eu disse aqui hoje, onipotente, onipresente, onisciente. Se Ele é onisciente, nós entendemos que Ele sabe de tudo. Se Ele é onipresente, nós entendemos que Ele está em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo e ouve tudo. Tá? Agora a pergunta ela é interessante, porque se falando no meio cristão, Deus ouve a oração de todos, mas principalmente a oração de um justo, desde que seja uma oração honesta, sincera e sem pretensões antibíblicas. Eu vou explicar melhor isso aqui. Eu estou dizendo para vocês que Ele ouve, mas a resposta vai depender de como é aquele que o orador faz, de como é que o orador está orando, qual a sua pretensão. É uma oração honesta? Olha só, é uma oração justa, sincera e sem pretensões antibíblicas? Então ele vai ouvir também a oração desonesta, com pretensão, rancorosa, só que ele não vai responder. Ele não vai responder. Tá? Ele vai responder a oração honesta, sincera e sem pretensões antibíblicas. Por exemplo, orações obscuras, fora da vontade de Deus, são desconsideradas por Deus. Eu digo que Ele ouve, porque não está tapado, como já disse o profeta Isaías, não estão agravados. Os ouvidos deles não estão agravados para que não possa ouvir. Isaías capítulo 59. Então Ele ouve, mas aí não vai ter resposta. Tá? Se a oração for obscura e fora da vontade de Deus. Eu quero usar um texto aqui da primeira epístola do evangelista João, e no capítulo 5, deixa eu ver se está aqui, aqui, 5,14, está escrito assim, ó: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a oração ouvida e respondida, porque o mais importante é ser respondido ainda. Eu estou dizendo aqui, a oração ouvida e respondida é a oração que é alinhada à vontade de Deus. A sua vontade deve ser a vontade de Deus. E em nenhum momento pode afrontar a palavra de Deus. A vontade de Deus é expressa na palavra de Deus. Tá bem? Há um texto de João 9,31 que diz assim: é sabido que Deus não ouve pecadores. Eu estou explicando aqui que ele tem conhecimento de que o pecador está falando. Então ele ouviu. A Bíblia aqui já está dando um sentido de que ele não vai responder. Tá bom? Ele não vai responder. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todos adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, esse Ele atende. Olha que versículo bonito e interessante. Aquele que faz a vontade de Deus, esse Ele atende. Então você que está ouvindo nós aqui hoje, ande de acordo com a vontade de Deus. Se alinhe com a vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa onde, pastor? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se você fizer algum tipo de oração que contrapõe a palavra de Deus, essa sua oração não é honesta, essa sua oração não é justa e essa sua oração não está alinhada com a vontade de Deus. Então esta oração, ela não será respondida favoravelmente para você. Amém. Nós vimos esse exemplo aí na igreja de
na igreja primitiva, né, pastor? Tiago descreve, pedis e não recebeis, Porque pedir mal, pedis maus, para quê? Para gastar em vossos deleites. Então a oração deles era para que eles se tivesse uma vida farta, gastava com eles mesmos e sem ser a vontade de Deus. Então eles nunca tinham resposta, eles nunca recebiam aquilo. Por quê? Porque eles estavam pensando na sua vida própria, física, aqui na terra, terrena, pensando em gastar aqui. E na igreja primitiva já tinha esse problema. Já tinha esse problema. Aí Tiago pega e explica, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Então, nos dias de hoje, continua a mesma coisa. Se a gente pedir, se não for, que nem o pastor acabou de ler aí, primeira epístola do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Acabou de dizer, segundo a vontade de Deus. E Jesus ainda falou, se verdadeiramente estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim, pedireis tudo quanto quiserem e vos será feito. Né, pastor? Então, tem que estar alinhada. Não adianta nada você se apresentar diante de Deus e fazer uma oração com um coração avarento, por exemplo. Que você estava falando de Tiago, né? Pedi e até agora não recebeste. Por que tem pessoas que não recebem? Justo, vamos dar exemplo aqui de Justo. Porque, às vezes, você quer que a sua oração seja respondida. Sempre nós queremos que seja favorável. Mas se esse pedido meu não for alinhado com a palavra de Deus, não é que Deus não vá responder. Ele vai responder, só que é aquilo que você não quer. Que é o não. Que é o não, ok? Então a oração ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Como é que eu vou saber? Torna a repetir a vontade de Deus. É a palavra. Como é que eu vou orar, por exemplo, uma época eu fiquei sabendo de uma irmã que estava orando pela morte do marido. Misericórdia. Né? Que o marido dava problema, Senhor, tira ele. É uma oração que Deus ouve, é claro, ele ouve, porque ele não é surdo, não está gravado, e talvez ele não responda, ou se ele responder, não vai ser favorável. Vai ser um não. Porque é provável que essa vontade da pessoa não esteja alinhada com a vontade de Deus. De repente a vontade de Deus é outra para aquela vida. É salvação, é paz, é mudança no futuro. Paulo fala, Tito, né? A vontade de Deus era que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Aí vai orar para a pessoa, fala, não tem, tá tendo uma discrepância aí, né, pastor? Tá tendo algo aí que não tá batendo, né? Algo antagônico e não vai dar certo. Então o que eu digo para vocês, tem entendimento, sabedoria, procure saber qual é a vontade de Deus. Uma pessoa que tá no caminho de Deus e que ora como Jesus orou. Como é que Jesus orou? Você citou aqui hoje. Ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então uma pessoa que ora a Deus, não seja a minha vontade, mas seja a tua. E uma pessoa que tem sensibilidade espiritual para entender a vontade de Deus, ele vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus e vai orar, e a porta do céu vai ser aberta sobre a vida dessas pessoas e elas serão deveras abençoadas. E mesmo com não na oração, vai entender. Ela sai fortalecida. Exatamente, né, porque ela vai entender que houve uma resposta. Lembra que eu disse, o mais importante é a resposta. Ela pode ser sim, ela pode ser não. O problema é que os cristãos estão acostumados com sim, só querem o sim. E aí quando ouvem um não, elas ficam um pouco decepcionadas, entristecidas. Mas se for cristão autêntico mesmo, que tem sensibilidade em saber a vontade de Deus, ele não vai se abater, porque ele vai entender assim, eu queria sim, mas Deus disse não, ele é meu Senhor, o meu Criador, ele sabe o que é melhor para mim. Então ele vai acatar aquela decisão de Deus ali e vai seguir o seu rumo. Mas a oração, irmão Matias e todos que estão ouvindo, é um recurso poderoso que está à disposição e que você não pode abrir mão. Não estou aqui falando quantas horas eu tenho que orar,
Porque já vi pessoas dizendo assim, tem que orar pelo menos 1 hora. Não tem essa de pelo menos 1 hora. Mas por que pelo menos 1 hora? Não, porque Jesus falou para os discípulos, não podeis velar comigo 1 hora. E aí já põe logo uma doutrina, uma regra disso aí que tem que ser 1 hora. Eu não estou aqui para falar que tem que ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu estou aqui para dizer para você aquilo que Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração não pode estar distante de você. A oração tem que estar sempre presente. Não estou falando de tempo. Não estou falando de minutos. Paulo, estou falando de estar em constante oração. Sempre conectado com Deus. Porque a oração é um recurso poderoso que está à nossa disposição. Que nós não podemos abrir mão dela. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Hoje nós... já estamos aqui encaminhando o nosso programa para o final e eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós falamos sobre a oração. Semana que vem certamente Deus tem algo de especial para cada um de nós. Nós vimos aqui, nós já estamos caminhando aqui para o 3º mês e nós estamos aqui falando Bíblia, falando aquilo que alguns temas propícios para o crescimento da igreja, o crescimento da obra e também alcançar aquele ouvinte que nunca ouviu falar ou que ouviu falar de alguma maneira que não conseguiu entender. Então a gente vai aqui esclarecendo alguns temas bíblicos e falando. E hoje o tema, eu acho que é um dos principais, pastor. Hoje o tema da oração é o principal. Com certeza. Que a gente consegue chegar aos pés de Cristo. Não tem outra maneira se não for através da oração. E através da oração a gente vai tendo aquele contato, nem o senhor falou aqui, a gente vai tendo aquele contato, a gente vai conversando, e conversando você consegue ter afinidade, ter intimidade, e ter intimidade com Deus é a melhor coisa que o homem pode ter. Pastor? Eu quero passar para o senhor, pastor André Fidelis, já pode, quiser fazer algum agradecimento, trazer as considerações finais, e nós estamos encaminhando para o nosso final do programa. E sexta-feira que vem nós estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Ok. Eu vou estar aqui prestando aqui os meus agradecimentos nessas considerações finais aqui, dizendo que a sua companhia foi muito importante, você que acompanhou nós até esse momento, aqueles que vão estar vendo pela plataforma Facebook posteriormente. É importante que você entenda a necessidade da vida de oração. Pouca oração, pouco poder, pouca oração, pouca intimidade, eu diria que até intimidade nenhuma. E o alvo da nossa oração, é importante que você entenda o seguinte: o alvo da sua oração é o ouvido de Deus. O alvo da sua oração é o ouvido de Deus. Glória e a Jesus. Isaías diz que estes ouvidos, eles não estão agravados, eles não estão fechados para que não lhe possa ouvir. Então, use mesmo, gaste mesmo, aproveite desse recurso, irmão. Olha, use, mas use à vontade. Não fica preocupado, não, eu não quero incomodar Deus, eu já falei isso para Deus, eu não quero tocar nesse assunto de novo, eu não quero mais falar porque eu já falei, não quero me tornar repetitivo. Não foi o que Jesus ensinou. Jesus contou a parábola de uma viúva que ia até a presença do injusto juiz e dizia: faze-me justiça a minha causa. Mas o Senhor Jesus disse na parábola que aquele homem não temia Deus e não temia aos homens, e não queria julgar a causa daquela senhora. Mas ela, repetidas vezes, dia após dia, ela ia lá, batia na porta do juiz e dizia assim: julga a minha causa, minha causa, um dia, outro dia, e foi se passando de modo que aquele homem se irritou e disse: olha, eu não temo a Deus e não temo aos homens, todavia essa mulher está me inquietando, ela está aqui demais, todavia ela está todo momento aqui comigo, eu vou julgar a causa dela. Aí Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então eu digo para você, clame,
ore. Não fique pensando assim, eu vou inquietar Deus de novo com esse assunto. Porque quando a gente vai conversar com alguém, a gente pensa assim, de novo falar esse assunto? Não, Deus está à disposição qualquer hora do dia. Então faça-se valer. O alvo da sua oração é o ouvido de Deus. Quem disse isso foi Charles Spurgeon. Glória a Jesus, o príncipe dos pregadores. Vamos fazer os nossos agradecimentos aqui. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida da nossa irmã Palmira, nosso irmão Eliel, o Florisvaldo, que esteve aí sintonizado, nossa irmã Vanessa, e também a nossa irmã Adélia, ali do Bela Vista, Guilherme de Sumaré, irmão Robson do Picerno, nossa irmã Cesarina, do Jardim Alvorada, o Gustavo, a Bruna, a Joana da Bahia, nossa irmã Ana Paula, Simone, do São José, nosso irmão Jonas de Sumaré, Laurindo de Americana, Roberval de Limeira, Maricélia, irmã Evanilda, irmã Celine, irmão Cláudio, do Rio de Janeiro, nossa irmã Regina, Marivânia de Rio Claro, nosso irmão Odivaldo do Marajoara, Francisco do Mato Grosso, Paulo César, João Carlos, enfim, todos os nossos ouvintes, a nossa irmã Clarice família também, que ligou aqui pra gente e pediu para colocar o nome dela no caderno da oração, e a gente vai estar fazendo uma oração agora, intercedendo por todos os ouvintes, e não vai ficar, os que eu não citei o nome aqui, não se sinta constrangido, a gente vai estar fazendo uma oração aqui. O tema hoje foi oração e a gente vai encerrar com a oração. Eu quero pedir aqui encarecidamente que o pastor nos abençoar com essa oração final, intercedendo por todos. Ore também, pastor, pela igreja de Américo de Campos. A igreja lá está passando por um problema de saúde física dos nossos irmãos, e que Deus alcance a cidade de Américo de Campos e também a minha família, tá bom? Deus continue abençoando a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, e sexta-feira que vem, 22 horas, a gente estará aqui, se Deus assim o permitir. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, nós elevamos ao Senhor agora uma súplica. Nós estamos se fazendo valer do recurso da oração, da prática de oração que o Senhor tão caridosamente nos concedeu. Eu quero orar por todos esses nomes que foram mencionados aqui, por todas essas vidas, rogar a sua bênção, rogar ao Senhor Jesus a sua provisão. Deus, assim como tem sido provisão na vida de Abraão, providenciando o cordeiro em lugar do sacrifício de Isaque, eu oro agora para que o Senhor seja a provisão de cada um destas pessoas que aqui foram mencionadas. Deus, eu intercedo por todos aqueles que acompanharam esta programação, intercedo ao Senhor Jesus pela igreja de Américo de Campos, ó Senhor. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe de tudo. Senhor, envia, Senhor, a cura, restaura a saúde, meu Deus. Abençoa os obreiros naquela cidade, abençoa a igreja aqui na cidade de Americana, na cidade de Nova Odessa, na cidade de Sumaré, as cidades circunvizinhas, adjacentes a esta. Senhor, abençoa cada um dos ouvintes, Pai. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um, e que Jesus Cristo, seu Filho, o Salvador do mundo, possa brilhar na vida de cada um, no coração de cada um. Esta é a nossa oração confiante, esta é a nossa oração ciente de que é a sua vontade, meu Pai, e que o Senhor nos ouve e que responde. Desde já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus.